segundo ponto controvertido, né, dos principais aqui, é a conversão da lista dos atos de improbidade do artigo 11, que era exemplificativa, numa taxativa, né? Aqui no final, tá? Antes era tais como, e agora é caracterizado por uma das seguintes condutas. Então, o artigo 11, ele fala é ato de improbidade administrativa, ferir os princípios. Antes ele trazia uns exemplos, e hoje ele traz uma lista taxativa. Daí fala assim, poxa, por qual que é a discussão aqui? A discussão é porque se tem uma lista taxativa, se eu não enquadrar certinho a tua conduta ali, tu está fora. Tu vai falar assim, não, o meu verbo não é esse, meu verbo é outro. Se o meu verbo é outro, eu não cometi o que está na lei, se eu não cometi o que está na lei, eu não estou fazendo ato de improbidade. E daí tu se salva, é a tipicidade ali que igual existe no direito penal. No entanto, se fosse aberto, você fala assim, olha, o princípio é uma coisa aberta, eu posso interpretar qualquer coisa, então tem mais facilidade para encaixar qualquer coisa em princípio. Isso daqui está dentro daquele mesmo viés de mudança da lei de improbidade, que deixou de ser uma lei ampla, amplamente sancionadora, para ser uma lei que ela tem um viés mais punitivista ali, menos, né, patrimonialista, mais punitivista, só que para ações mais pesadas, né, para ações mais lesivas. Não era qualquer situação hoje se enquadra em improbidade, mas assim, aquelas que efetivamente caracterizam a de improbidade com uma desonestidade exacerbada. Um outro ponto controvertido, esse aqui, a controvérsia se dá até na leitura, tá? Então, quando a lei de improbidade administrativa nova, ela traz a penalidade ali para os artigos, ela traz, né, penalidade específica para o artigo 9, 10, 11, cada um com uma penalidade própria, ela traz uma limitação. E existe a leitura de que essa limitação temporal, que muito se dá pela limitação da penalidade de suspensão de direito político, ela se daria para o prazo de ressarcimento. E daí você fala, poxa, eu tenho uma jurisprudência do STF recente, durante muito tempo falou que não era prescritível o ressarcimento, daí depois falou que só não seria prescritível o ressarcimento de ato doloso por enriquecimento ilícito, mas agora a lei fala que todos, inclusive o ato doloso por enriquecimento ilícito, é prescritível. Daí questiona-se, primeiro, esse prazo estabelecido, ele é um prazo para o ressarcimento, sim ou não? E se for, de fato, eu posso aplicar esse prazo para limitar o período de ressarcimento do ato improbo, sim ou não? O STF tem uma jurisprudência forte, consolidada, dizendo que ato de improbidade administrativa doloso por enriquecimento ilícito, ou seja, o que está do artigo 9º é imprescritível. Né? Consolidou, já acabou. Agora vem essa nova interpretação da lei, que você vai passar por dois momentos. Primeiro, a lei de fato prevê isso ou não, dependendo de como é que você lê o artigo, e se a lei prevê isso é válido ou não. Em sendo válido, daí você vai ter o conflito com a jurisprudência do STF, vai ter discussão do assunto. Imagino eu que com a redação nova vai existir a prescrição, mas o STF é muito combativo nessas teses, tanto é que eles conseguiram manter uma imprescritibilidade, é muito difícil ter algo imprescritível no Brasil, então, porventura, isso vai chegar a controle constitucional ali do STF e vai se estabilizar. Aqui, algum questionamento em sede de ADI, tá? Esse aqui, o próximo tópico, tinha um tópico um pouco lá na frente da emenda, que falava dos conselhos de classe. Como é uma aula, tem uma emenda voltada para a advocacia, os conselhos de classe são os conselhos de classe das classes de procuradorias, então, ele subtrai aquele tópico porque ele já está dentro desse. Assim, o que os conselhos de classe, no caso, as associações, elas defendem? Aqui você tem a Associação dos Procuradores Federais, a Associação dos Procuradores Estaduais, em duas ações de inconstitucionalidade, questionando dois pontos específicos da lei, e principalmente nesse momento, que é a exclusividade do MP para a procuração de improbidade, a gente passou, que é um dos pontos controversos lá atrás, e a imposição da advocacia pública de fazer a defesa dos agentes políticos. E agora a gente vai entender qual que é o argumento que se usou para o primeiro tópico. O segundo tópico, que é a defesa, o argumento que eles usaram para defender a inclusão disso da lei é muito óbvio. Eu acho que é óbvio, tá? Se eu sou advogado público, eu te oriento, eu acho muito razoável que eu te defenda. Não vejo mal nisso, eu acho que é lógico. Afinal, eu estou defendendo tu não enquanto pessoa, né? Estou defendendo tu enquanto tu no domingo, estou defendendo tu enquanto servidor público, que atua enquanto servidor público. Nada mais normal que eu defenda a tua atuação ali enquanto servidor, desde que existam os critérios ali e com legislação própria. Mas no primeiro tem um arcabouço bem grande de argumentos que os legisladores tiveram no Senado e na Câmara dos Deputados, que eles consignaram nos pareceres ali. Então, você pega o trâmite legislativo, você vai ver os pareceres, e tu vê que eles fizeram uma defesa muito boa. Claro, não é o próprio deputado, não é o próprio senador que escreveu, a equipe técnica dele, mas tem uma fundamentação. Mas, primeiro, o que foi alegado nas ações? Primeiro ponto, inconstitucionalidade formal daquela imposição da advocacia pública de defender, porque, se lembra, a União tem lei, o Estado de Santa Catarina tem lei, a LESC tem norma própria, então o município de São Francisco tem lei, então cada município teria que ter a sua lei, cada estado tem que ter a sua lei. Quando a União faz uma norma geral e obriga o município a defender o gestor, na verdade a União está metendo o bedelho onde não pode.
Então, seria o argumento daquela segunda defesa. O segundo, a inconstitucionalidade material, porque você, daí já para o ponto ali do MP, há um retrocesso, porque quando você tira da advocacia pública a possibilidade de entrar com ação de probidade administrativa, você está tendo um retrocesso, você está pegando um agente que vai defender o erário e subtraindo dele essa ferramenta, retrocesso social. Então, tal qual ambiental, existe uma vedação ao retrocesso social. O terceiro, quando você tira a legitimidade da advocacia, você está afrontando a disposição constitucional em favor dela, né, que ela tem direito de tutelar o Estado, ela tem o direito de buscar os direitos do Estado, Estado de União, Estado município. Então, quando você subtrai isso dela, você está tirando da advocacia pública o seu dever constitucional, né, teoria dos poderes implícitos, se ela tem o dever de buscar o interesse do ente, ela tem que dispor das ferramentas para isso. O quarto, o acordo de não persecução civil do MP, que daí é o MP que faria sozinho dentro daquele sede, ele não traria a administração pública junto, então o lesado não participaria do acordo, que é muito estranho. Então, eu sou lesado, eu tenho interesse direto na recomposição, mas eu não participo do acordo. O MP faz o acordo, a revelia minha. Quando o MP faz isso numa ação penal, tá ok. Porque você não tem um ente em si. O ente que tem ação penal seria o próprio Ministério Público. Você não tem a sociedade ali. Mas na administração não, você tem um ente personalizado. Quando alguém vai lá e lê as EMASA lá, porque está fazendo alguma coisa, eu tenho sim um ente que tem que participar. Eu tenho a EMASA. A EMASA ela tem um gestor, ela tem um representante. Esse representante ele tem que participar para saber se o interesse da EMASA está sendo atendido por aquele ato. O Ministério Público não é onisciente, mas a lei afasta a atuação da EMASA para participar dos acordos de não persecução civil. Isso daí acontece também em âmbito municipal, por exemplo. É normal o MP identificar probleminhas, devolução de dinheiro, fez viagem, ele manda ofício, procuradoria do município, o município está de acordo? Eu falo, o município está de acordo, está devolvendo o dinheiro, está ok. Pronto, morreu ali. Tem a anuência do município. Dentro dessa lógica nova, não. O MP vai lá, vai fazer o acordo e eu nem vou saber. Eu não vou saber se está fazendo, eu não vou estar de acordo ou não, eu posso achar um absurdo, mas daí eu não posso entrar com ação de improbidade e o MP não me chama a fazer o acordo, então o cara ele pode fazer um acordo com o MP e morrer tudo ali.